No coração das terras áridas e indomáveis do Arizona, onde o sol castigava a pele e o vento sussurrava histórias de eras esquecidas, havia um segredo. Um segredo guardado não por muros de pedra ou cofres de ferro, mas pela honra inabalável de um povo, os Apaches, e pela fúria silenciosa da própria natureza. Muitos forasteiros, seduzidos pelo brilho do ouro e pela promessa de riquezas fáceis, haviam se aventurado por aquelas paragens. Poucos retornaram, e os que o fizeram voltaram de mãos vazias, ou pior, com a alma marcada pelo deserto implacável e pelos olhos vigilantes dos filhos da terra. Mas esta não é a história de um caçador de ouro comum. Esta é a saga de Thomas, um homem com as mãos calejadas pela vida e os olhos azuis de quem via o mundo com uma curiosidade quase infantil. Thomas não era um aventureiro por vocação, mas por necessidade. Vindo de terras distantes, onde o progresso engolia a alma dos homens e o futuro parecia cada vez mais incerto, ele buscava algo mais, não apenas o brilho do metal, mas a promessa de uma vida simples, talvez um pedaço de terra onde pudesse fincar raízes e respirar o ar puro, sem o cheiro de fumaça e a pressa das cidades. Ele chegou às margens do território Apache como um grão de areia levado pelo vento, sem alarde, sem pretensões. Seus pertences eram poucos: uma velha mula, um cantil quase sempre vazio, algumas ferramentas e um rifle que raramente usava, pois preferia a paz à discórdia. Thomas sabia dos perigos. Os sussurros nos saluns empoeirados das vilas fronteiriças falavam de guerreiros fantasmas, de flechas que voavam do nada, de forasteiros que desapareciam sem deixar rastro. Mas havia algo na vastidão daquele deserto, na imponência das montanhas rochosas e no silêncio profundo das noites estreladas que o chamava, uma promessa de liberdade que nenhuma cidade poderia oferecer. Ele passava seus dias explorando cânions profundos, onde a luz do sol mal ousava tocar, e noites sob um céu tão vasto e estrelado que parecia poder tocar a face de um deus. A cada dia Thomas aprendia um pouco mais sobre a dura beleza daquelas terras. Via as pegadas dos coiotes, ouvia o chamado distante das corujas, sentia o cheiro da terra seca e da sálvia selvagem. Ele não buscava confrontos, apenas um lugar para existir. Talvez encontrar um veio de prata ou ouro que lhe desse o suficiente para comprar um pequeno rancho e viver em paz. Apesar de sua cautela, Thomas sabia que estava pisando em solo sagrado, em um domínio ancestral. Os Apaches não eram um povo a ser subestimado. Sua história era tecida com a fibra da resistência, da sabedoria da natureza e de uma conexão profunda com os espíritos da terra. Ele os respeitava à distância, evitando qualquer sinal de sua presença, ciente de que um passo em falso poderia significar o fim de sua jornada. Mas o destino, como um rio que desvia seu curso, tinha outros planos para Thomas. Ele não sabia, mas sua busca por uma vida simples o levaria a um encontro que mudaria não apenas seu destino, mas também o de um grande líder Apache, e desvendaria um segredo tão antigo quanto as próprias montanhas. Um segredo que transformaria um simples forasteiro em um homem de fortuna, de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado, e que selaria um pacto de gratidão entre mundos tão distintos. A lenda estava prestes a nascer, e Thomas, sem saber, seria seu protagonista. Foi numa manhã de sol a pino, quando o calor já começava a sufocar o ar, que o destino de Thomas se entrelaçou com o daquele povo misterioso. Ele explorava um desfiladeiro, estreito, cujas paredes rochosas se erguiam como sentinelas silenciosas, buscando talvez um abrigo do sol escaldante ou um riacho escondido. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido ocasional de um inseto ou pelo farfalhar de um lagarto nas pedras. De repente, um som, um gemido fraco, quase inaudível, que parecia vir do fundo da garganta de um animal ferido. Thomas parou, o coração batendo mais forte no peito. Não era um animal, era um som humano. Com cautela, ele avançou, o rifle abaixado, mas pronto. A cada passo, o som se tornava mais distinto, mais doloroso. Ao virar uma curva apertada, a cena se revelou.
Caído entre rochas escuras, com a perna presa sob um pedaço maciço de granito que havia desabado da encosta, estava um guerreiro apache. Sua pele morena estava suada e empoeirada, e seus olhos, embora semicerrados pela dor, mantinham um brilho de dignidade e resistência. Ele usava os trajes simples de um caçador, com um cocar de penas de águia que indicava sua importância. Era Nodin, o cacique daquela tribo. Um líder respeitado e temido, conhecido por sua sabedoria e bravura. O cacique estava exausto. Seus músculos tremiam com o esforço de tentar se libertar, e uma mancha escura se espalhava em sua perna, indicando um ferimento grave. O sol castigava impiedosamente, e a sede devia ser insuportável. Thomas sentiu um nó na garganta. Ele sabia o risco. Um homem branco em território apache, encontrando um guerreiro ferido. A primeira reação poderia ser de desconfiança, talvez até de ataque. Mas ao ver a dor nos olhos de Nodin, toda a cautela se esvaiu. A humanidade falou mais alto do que o medo. "Precisa de ajuda?" Thomas perguntou, sua voz baixa e hesitante, em um inglês que sabia que o cacique provavelmente não entenderia. Ele se aproximou lentamente, as mãos abertas, mostrando que não portava armas. Nodin o observou, seus olhos fixos avaliando. Não havia medo neles, apenas uma profunda exaustão e uma ponta de surpresa. Ele assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Thomas agiu rapidamente. Ele jogou sua mochila no chão, pegou sua pá dobrável e uma alavanca de ferro que usava para escavar. A rocha era imensa, pesada demais para um homem só. Ele tentou empurrá-la, mas ela mal se moveu. "Essa não vai ser fácil", murmurou para si mesmo. Ele começou a cavar a terra ao redor da rocha, tentando criar uma brecha para alavancá-la. O suor escorria pelo seu rosto, embaçando sua visão. Nodin observava em silêncio, sua respiração pesada, mas sem um lamento. A resiliência apache era evidente mesmo na dor. "Você é forte, forasteiro." Nodin conseguiu sussurrar em sua língua nativa. Uma frase que Thomas não compreendeu, mas cujo tom transmitia uma mistura de reconhecimento e admiração. Thomas continuou cavando, usando a pá para remover a terra e pedras menores, e então posicionou a alavanca. Ele se apoiou com todo o peso do corpo, os músculos das costas e dos braços se retesando. Com um grunhido de esforço, a rocha cedeu, alguns centímetros. Não era o suficiente. Ele repetiu o processo, reposicionando a alavanca, buscando um ponto de apoio melhor. A cada tentativa, a rocha se movia um pouco mais. O tempo parecia se estender, o sol subindo cada vez mais alto no céu. Finalmente, com um último e desesperado esforço, Thomas conseguiu alavancar a rocha o suficiente para que Nodin, com um gemido de alívio e dor, pudesse puxar a perna. A perna do cacique estava inchada e roxa, com um corte profundo. Thomas rapidamente tirou seu cantil e ofereceu água. Nodin bebeu avidamente, os olhos fechados por um momento de puro alívio. Em seguida, Thomas pegou um pedaço de pano limpo de sua mochila e, com cuidado, tentou estancar o sangramento e limpar a ferida. Ele não era um curandeiro, mas sabia o básico. "Vai doer", avisou, mesmo sabendo que não seria compreendido. Nodin apenas cerrou os dentes, sua expressão impassível. Enquanto Thomas cuidava do ferimento, Nodin o observava com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Ele via não apenas as mãos que o ajudavam, mas o coração por trás delas. Um forasteiro, um homem branco, que arriscou sua própria segurança para salvar um apache, sem pedir nada em troca. Era um ato de pura bondade, algo raro e precioso naquelas terras onde a desconfiança e a hostilidade eram a regra. Quando terminou, Thomas ajudou Nodin a se sentar, apoiando-o contra a parede do desfiladeiro. O cacique ainda estava fraco, mas havia uma nova luz em seus olhos. Ele estendeu a mão para Thomas, um gesto de respeito e gratidão. Thomas apertou a mão do cacique, sentindo a força e a dignidade do homem, mesmo em seu estado vulnerável. "Meu nome é Thomas", ele disse apontando para si mesmo.
Nodin assentiu e então, apontando para si, disse uma palavra em sua língua. Nodin. O silêncio que se seguiu não era de estranhamento, mas de um entendimento mútuo que transcendia as palavras. Nodin, o cacique, estava em dívida com Thomas. E nas leis dos Apaches, uma dívida de vida era algo que jamais poderia ser esquecido. Aquele encontro fortuito, nas profundezas de um desfiladeiro esquecido pelo mundo, havia selado um laço improvável, um elo entre dois mundos que até então pareciam destinados apenas ao conflito. Thomas não sabia, mas aquele ato de bondade desinteressada acabara de abrir as portas para uma jornada que o levaria muito além de qualquer sonho de riqueza que ele pudera ter. A jornada de volta do desfiladeiro para o acampamento Apache foi lenta e árdua, tecida com momentos de silêncio profundo e trocas de olhares que falavam mais do que 1000 palavras. Nodin, embora ferido, recusou-se a ser carregado. Sua dignidade Apache não permitiria tal fraqueza. Com o apoio de Thomas, ele mancava, passo a passo, guiando o forasteiro por caminhos que só um filho daquelas terras conheceria. Enquanto avançavam, Nodin, com a voz rouca pela dor e pela sede, começou a falar, não em inglês, mas em sua língua nativa, o Athabascan. Thomas não compreendia as palavras, mas o tom, a cadência, os gestos, transmitiam uma sabedoria ancestral. Nodin apontava para as formações rochosas, para as plantas que brotavam da terra árida, para o vôo silencioso de um falcão no céu. A terra fala, forasteiro, ele parecia dizer com os olhos. Ela nos ensina, nos nutre, nos protege, mas também nos desafia. Ele falava dos espíritos da montanha, dos rios que eram veias da terra, do vento que carregava as vozes dos ancestrais. Thomas, um homem prático, acostumado à lógica das cidades, sentia-se imerso em um universo de crenças e mistérios que o fascinavam. Ele percebia que para Nodin e seu povo, a floresta não era apenas um lugar para caçar ou buscar abrigo. Era um ser vivo, pulsante, com sua própria alma e seus próprios segredos. A cada passo, a relação entre os dois homens se aprofundava. Thomas, que antes via os Apaches com uma mistura de respeito e temor, agora via Nodin como um homem, um líder ferido e vulnerável, mas com uma força interior inabalável. E Nodin, por sua vez, via em Thomas não apenas um forasteiro, mas um espírito puro, um homem que agiu por compaixão, não por ganância ou medo. Você tem o coração de um guerreiro, Thomas, Nodin disse em um ponto, e embora Thomas não entendesse as palavras, sentiu o peso da honra nelas. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, quando avistaram o acampamento, escondido em um vale profundo, protegido por formações rochosas que o camuflavam da vista. O assentamento Apache parecia surgir do próprio chão. Fumaça subia de fogueiras, e a silhueta de tendas e guerreiros se desenhava contra o crepúsculo. O coração de Thomas disparou. Era a primeira vez que ele via um acampamento Apache de perto, e ele era um homem branco. Ao se aproximarem, os cães latiram, e logo a movimentação cessou. Guerreiros com seus arcos e lanças surgiram das sombras, seus rostos pintados e olhares desconfiados fixos em Thomas. O ar ficou tenso, pesado com a ameaça latente. Thomas sentiu um frio na espinha. Ele era um intruso, e a recepção não seria amigável. Nodin, percebendo a tensão, ergueu a mão. Ele é meu irmão, disse ele em voz alta, sua voz ecoando pelo vale apesar da fraqueza. Ele salvou minha vida. Os guerreiros hesitaram, seus olhares ainda fixos em Thomas, mas agora com uma ponta de curiosidade. Eles viram a perna ferida de Nodin e a forma como ele se apoiava em Thomas. A notícia da chegada do cacique ferido e do forasteiro branco se espalhou como um incêndio. Mulheres e crianças surgiram das tendas, seus olhos arregalados. Em pouco tempo, um grupo de anciãos se aproximou. Eram homens e mulheres de idade avançada, com rostos marcados pelo tempo e pela sabedoria, seus olhos profundos e penetrantes. Entre eles estava o mais velho de todos, o xamã da tribo, conhecido como Corvo Noturno, cujos olhos pareciam enxergar a alma. Nodin,
Com a ajuda de Thomas, foi levado para sua tenda. Thomas permaneceu do lado de fora, sob os olhares curiosos e desconfiados da tribo. Ele podia sentir o peso da decisão que estava sendo tomada. Sua vida estava nas mãos daqueles que ele havia, por um ato de compaixão, ajudado. Dentro da tenda do cacique, Nodin narrou os acontecimentos. Ele descreveu a rocha, a dor e a aparição de Thomas. Ele não hesitou, irmãos. Ele não pediu nada, apenas agiu com o coração. Ele me libertou e cuidou de minhas feridas, como se eu fosse de seu próprio sangue. Ele mostrou a perna. Agora, enfaixada com o pano de Thomas, corvo noturno, o xamã ouviu em silêncio, seus olhos fechados meditando. Os outros anciãos se entreolharam. A lei Apache era clara. A vida em dívida exigia uma retribuição. Mas um forasteiro branco? Aquela era uma situação sem precedentes. Havia desconfiança, sim. Muitos ali haviam perdido entes queridos para os homens brancos, para suas armas e sua sede de terra. Ele pode ser um espião, murmurou um dos anciãos, um guerreiro de meia-idade chamado Lobo Cinzento, conhecido por sua cautela. Como podemos confiar em um homem que não é do nosso sangue, que não conhece nossos caminhos? Nodin ergueu a bae, voz, apesar da dor. Ele é diferente. Seus olhos não carregam a ganância que vi em outros. Ele viu um homem em apuros e agiu. O espírito da montanha o colocou em meu caminho. É um sinal. Corvo noturno abriu os olhos. Sua voz era rouca, mas carregada de autoridade. O espírito da montanha fala a verdade através dos atos, não das palavras. Um homem que salva uma vida sem esperar nada em troca tem um coração puro. A dívida de vida é sagrada. Não podemos desonrar os espíritos. A decisão foi difícil, mas a palavra do xamã e a honra de Nodin prevaleceram. Thomas seria tratado como um convidado, não como um prisioneiro. Mas ele seria observado. Sua permanência na aldeia seria um teste, uma prova de sua verdadeira intenção. Thomas, do lado de fora, sentiu a mudança no ar. Os olhares ainda eram intensos, mas a hostilidade diminuiu, substituída por uma curiosidade cautelosa. Uma mulher idosa trouxe-lhe um pouco de água e um pedaço de pão de milho. Ele aceitou com um aceno de cabeça, sentindo um alívio imenso. Ele havia passado no primeiro teste. Mas o que o futuro reservava naquela terra de segredos e espíritos? Ele não fazia ideia, mas sentia que sua vida, de alguma forma, havia sido virada de cabeça para baixo. A floresta, antes um lugar de perigo, agora se revelava um lugar de mistério e, talvez, de uma nova esperança. Os dias que se seguiram foram uma mistura de apreensão e fascínio para Thomas. Ele permaneceu no acampamento Apache, sob a vigilância constante dos guerreiros, mas tratado com uma cortesia que o surpreendia. Ele observava a vida da tribo, as mulheres tecendo cestos e preparando alimentos, os homens caçando e treinando, as crianças brincando e aprendendo as tradições de seus ancestrais. Era um mundo de simplicidade e profunda conexão com a natureza, muito diferente da vida barulhenta e artificial que ele conhecia. Nodin, o cacique, se recuperava lentamente. Thomas o visitava diariamente, ajudando com a troca de curativos e oferecendo o que podia para aliviar a dor. A cada dia, a gratidão de Nodin crescia, e com ela, a confiança. Eles passavam horas em silêncio, ou Nodin falava, e Thomas tentava decifrar o significado de suas palavras através dos gestos e da entonação. Ele aprendeu algumas palavras em Athabascan, e Nodin, por sua vez, tentava algumas em inglês. A barreira da língua diminuía, e a amizade florescia. Uma noite, sob o manto estrelado do deserto, Nodin pediu para que Thomas se sentasse ao seu lado, perto da fogueira que crepitava suavemente. O cacique estava mais forte agora, e seus olhos brilhavam com uma decisão. Thomas, Nodin começou, sua voz grave e solene. Você salvou minha vida. Você honrou os espíritos da montanha com seu coração puro. A dívida de vida é a mais sagrada entre nós. Thomas ouviu, o coração batendo forte. Ele sabia que algo importante estava prestes a ser dito. Meu povo, continuou Nodin,
tem um segredo guardado por muitas gerações, conhecido apenas pelos anciãos e pelos líderes. É um presente da terra, um presente dos espíritos para nosso povo. Mas hoje, por sua bondade, esse segredo será compartilhado com você. Os olhos de Thomas se arregalaram. Um segredo? Ele pensou em lendas de ouro escondido, de tesouros perdidos, mas a seriedade de Nodin indicava algo muito mais profundo. Na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente, Nodin, ainda mancando, um pouco, mas com uma determinação inabalável, chamou Thomas. Corvo Noturno, o xamã, e alguns outros anciãos já os esperavam. Os rostos deles estavam sérios, os olhos fixos em Thomas, como se o avaliassem pela última vez. Você está pronto, Thomas? Perguntou o Corvo Noturno, sua voz rouca e profunda. O que verá não é apenas pedra, é o coração da terra, é a sabedoria dos ancestrais. Thomas assentiu, sentindo uma mistura de excitação e reverência. Eles partiram, Nodin liderando o caminho, seguido por Corvo Noturno e os outros anciãos, e Thomas por último. A jornada os levou para as profundezas de um cânion que Thomas jamais havia explorado. As paredes rochosas se erguiam imponentes, as cores da pedra mudando do vermelho ao ocre, do marrom ao cinza. O ar era fresco e silencioso, e a luz do sol mal penetrava, criando um ambiente místico. Eles caminharam por horas, subindo por trilhas estreitas, contornando desfiladeiros perigosos, até que chegaram a uma abertura quase imperceptível na face de uma montanha. Era uma caverna, mas não uma caverna comum. A entrada era coberta por folhagens densas e rochas estrategicamente posicionadas, camuflando-a completamente. Aqui, Nodin sussurrou, sua voz cheia de reverência. Aqui está o coração. Thomas seguiu os apaches para dentro da caverna. A escuridão era quase total, mas Corvo Noturno acendeu uma tocha, e a luz bruxuleante revelou um espetáculo de tirar o fôlego. As paredes da caverna não eram de pedra comum. Elas brilhavam com uma miríade de tons de azul e verde, salpicadas de veios marrons e pretos. Era turquesa. Não apenas algumas pedras, mas a própria rocha da caverna era uma mina de turquesas. Thomas nunca tinha visto nada igual. Ele conhecia o valor da turquesa no mundo dos homens brancos, uma pedra preciosa usada em joias e adornos. Mas ali, ela existia em tal abundância que parecia irreal. As paredes cintilavam, e o ar parecia vibrar com uma energia antiga. Corvo Noturno tocou a parede com a ponta dos dedos, seus olhos fechados. Estas pedras são um presente de Estsanat-Lehi, a mulher mutável, nossa criadora. Ele explicou, sua voz suave. Elas carregam a cor do céu e da água, a força da terra. Elas nos conectam aos espíritos, nos protegem, nos dão sabedoria. Não são apenas pedras, Thomas. São a alma de nosso povo. Nodin então se virou para Thomas, seus olhos fixos. Você salvou minha vida, Thomas. E por isso, os espíritos permitiram que você visse este lugar sagrado. Não podemos dar a você a montanha, pois ela pertence aos espíritos e ao nosso povo. Mas podemos dar a você um presente para honrar sua bondade e a vida que você salvou. Ele gesticulou para as paredes. Pegue o que precisar, Thomas. Pegue o que seu coração desejar. Não por ganância, mas como uma bênção dos espíritos e de nosso povo. Que estas pedras tragam a você a prosperidade que você busca, assim como a paz que você nos trouxe. Thomas ficou sem palavras. Ele esperava talvez um presente simbólico, uma pena de águia, um amuleto. Mas aquilo era uma fortuna além de seus sonhos mais selvagens. Ele olhou para Nodin, para Corvo Noturno, para os outros anciãos. Não havia um pingo de arrependimento ou hesitação em seus olhos. A dívida de vida era sagrada, e eles a estavam honrando de uma forma que desafiava toda a lógica do mundo exterior. Ali, naquele momento, Thomas entendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas no brilho das pedras, mas na profundidade daquele gesto, na confiança que aqueles homens e mulheres que ele mal conhecia depositaram nele, na honra que eles demonstravam.
Ele não era mais apenas um forasteiro em busca de ouro. Ele era um homem abençoado pela gratidão de um povo, e sua vida estava prestes a mudar para sempre, de uma forma que transcenderia qualquer expectativa material. O ponto de chave havia chegado, e com ele, a promessa de uma fortuna nascida da mais pura bondade. A luz bruxuleante da tocha dançava nas paredes da caverna, revelando um espetáculo de cores que Thomas jamais imaginaria existir. Turquesas de todos os tamanhos e tonalidades incrustadas na rocha pareciam gemas vivas, pulsando com uma energia ancestral. O ar era fresco, com um cheiro de terra úmida e minerais, e o silêncio era tão profundo que se podia quase ouvir o bater do próprio coração. Nodin, o cacique, e Corvo Noturno, o xamã, observavam Thomas com uma calma serena. Seus olhos não demonstravam a menor sombra de cobiça, apenas a tranquilidade de quem compartilha um tesouro sagrado, não material. Pegue o que precisar, Thomas. A voz de Nodin ecoou suavemente. O que seu coração desejar, mas lembre-se, a montanha é um espírito vivo. Respeite-a. Thomas estava atordoado. Ele havia sonhado com a riqueza, sim, mas nunca com algo assim. Não era um veio de ouro que exigiria meses de trabalho árduo e incerteza. Era uma caverna inteira, um depósito inesgotável de uma das pedras mais valiosas do mundo. Ele se aproximou de uma das paredes, tocando a superfície fria e irregular. As turquesas eram de um azul tão profundo que pareciam pedaços do próprio céu. Ele pegou sua picareta pequena que usava para prospectar e começou a trabalhar. Com cuidado, ele desprendia os pedaços maiores e mais puros de turquesa, sentindo o peso e a textura de cada um. Não havia pressa. Ele sabia que o tempo era um luxo ali. Ele encheu uma pequena bolsa de couro que havia trazido, e depois uma segunda. Nodin e Corvo Noturno não o apressavam, apenas observavam, como se estivessem testemunhando um rito antigo. Enquanto Thomas trabalhava, Corvo Noturno começou a murmurar cânticos baixos em Atabascan, sua voz profunda e ressonante. As palavras, embora ininteligíveis para Thomas, pareciam preencher a caverna com uma aura de reverência e proteção. Era como se o xamã estivesse pedindo permissão aos espíritos da montanha para que aquele presente fosse concedido. Thomas pensou no que faria com aquela fortuna. Um rancho, sim, mas talvez algo mais. Ajudar sua família, que passava por dificuldades, construir uma vida de paz, longe da ganância e da correria. Ele sentia uma gratidão imensa por aqueles que, em vez de vê-lo como um inimigo, o haviam acolhido e presenteado com tal generosidade. Como posso retribuir? Ele pensou. De repente, um som, um estrondo abafado vindo de fora da caverna, seguido por gritos distantes. O ar na caverna pareceu congelar. Nodin e Corvo Noturno trocaram um olhar de alarme. O xamã parou seu cântico, seus olhos se estreitando. O que foi isso? Thomas sussurrou, o coração disparado. Nodin se virou para a entrada da caverna, sua expressão endurecida. Inimigos, ele disse, sua voz baixa e tensa. Parece que o espírito da montanha nos alertou. Eles saíram da caverna com cautela. Nodin e os anciãos na frente, Thomas logo atrás, com suas bolsas de turquesa pesando em suas mãos. O cenário lá fora era de caos. Guerreiros de uma tribo rival, os Comanches, conhecidos por sua ferocidade e por invadir territórios alheios, haviam emboscado o acampamento Apache. Fumaça subia de algumas tendas, e o som de gritos de batalha e flechas cortando o ar ecoava pelo cânion. Lobo cinzento. Nodin rugiu, reconhecendo o líder Comanche à distância. O mesmo guerreiro que havia desconfiado de Thomas. O cacique Apache, apesar da perna ainda dolorida, sacou sua faca e se preparou para a luta. Thomas sentiu o sangue gelar. Ele estava no meio de uma guerra tribal. Ele poderia fugir, tentar se esconder com suas turquesas. Nodin e os anciãos o haviam trazido ali, confiado nele. Agora, eles estavam em perigo. E se ele os abandonasse? E se ele virasse as costas para aqueles que o haviam tratado com tanta honra? A ideia era impensável. Não vou deixá-los, Thomas gritou em inglês.
mas com uma determinação que Nodin e Corvo Noturno compreenderam. Ele largou uma de suas bolsas de turquesa no chão, pegou seu rifle, que havia deixado do lado de fora da caverna, e se posicionou ao lado de Nodin. Ele não era um guerreiro, mas sabia como usar uma arma. Os Comanches eram numerosos e agressivos. Eles estavam determinados a tomar o acampamento, e talvez o segredo da montanha, sobre o qual rumores distorcidos podiam ter chegado a eles. A batalha era brutal. Flechas voavam, facas brilhavam e os gritos de guerra preenchiam o ar. Thomas, com seu rifle, mirava com precisão, não para matar, mas para desarmar e afastar os inimigos, protegendo Nodin e os anciãos. Ele havia prometido a si mesmo que não usaria seu rifle para tirar vidas, e se manteve fiel a isso, mirando em braços e pernas, nas armas dos inimigos. Sua presença, a arma de fogo e sua pontaria, pegaram os Comanches de surpresa. Eles nunca haviam enfrentado um homem branco lutando ao lado dos Apaches. Nodin, mesmo ferido, lutava com a ferocidade de um leão, sua faca cortando o ar. Corvo, Noturno, o xamã, não empunhava armas, mas seus cânticos e gritos de guerra pareciam invocar a força dos ancestrais, inspirando os guerreiros Apaches e infundindo medo nos corações dos Comanches. A batalha se estendeu por um tempo que pareceu uma eternidade. Thomas sentia o cheiro de suor, sangue e pólvora. Ele via o desespero e a coragem nos olhos dos Apaches, a fúria nos olhos dos Comanches. Em um momento crítico, um Comanche se lançou contra Nodin, que estava distraído com outro inimigo. Thomas não hesitou. Ele jogou seu rifle de lado e se atirou contra o Comanche, derrubando-o antes que pudesse atingir o cacique. Ele e o Comanche rolaram no chão, trocando socos, até que guerreiros Apaches intervieram. Sua ação desinteressada, a decisão de lutar ao lado deles, selou a lealdade de Thomas para sempre. Os Apaches, vendo o forasteiro branco lutar por eles com a mesma fúria e coragem que seus próprios guerreiros, sentiram uma onda de respeito e admiração. A maré da batalha começou a virar. Os Comanches, desorganizados pela resistência inesperada e pela presença do homem branco com a arma de fogo, começaram a recuar. O grito de retirada ecoou pelo cânion, e eles se dispersaram, deixando para trás alguns feridos e a fumaça das tendas queimadas. Quando o silêncio finalmente retornou, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo crepitar das chamas, Thomas estava exausto, mas ileso. Ele olhou para Nodin, que se aproximou dele com a perna sangrando novamente, mas os olhos cheios de uma gratidão profunda. Você lutou como um de nós, Thomas, Nodin disse, sua voz embargada. Você é um irmão, mais do que de sangue, de espírito. Corvo Noturno se aproximou, seus olhos brilhando. O espírito da montanha sorri para você, Thomas. Você provou que seu coração é mais valioso que qualquer pedra. A dívida está paga, e uma nova aliança nasceu. Thomas olhou para suas mãos, agora sujas de terra e um pouco de sangue. Ele havia vindo em busca de riqueza material, e a havia encontrado. Mas naquele momento, ele percebeu que havia ganhado algo muito mais valioso: a confiança e o respeito de um povo, e a certeza de que, em um mundo de conflitos, a bondade e a lealdade podiam forjar laços inquebráveis. O tesouro da caverna era imenso, sim, mas o verdadeiro tesouro era a honra que ele havia conquistado. Os dias que se seguiram à batalha foram de recuperação e celebração na aldeia Apache. Os feridos foram tratados com ervas e rituais de cura, e as tendas queimadas foram reconstruídas. Thomas, agora não mais um mero convidado, mas um irmão de espírito, participou ativamente dos trabalhos, ajudando onde podia e aprendendo mais sobre os costumes e a resiliência daquele povo. Sua presença, antes motivo de desconfiança, era agora um símbolo de uma aliança inesperada. As crianças o olhavam com curiosidade e admiração, e os guerreiros o cumprimentavam com respeito. Aquele que havia chegado como um forasteiro, agora era parte da teia da vida da tribo. Nodin se recuperou da perna, e sua gratidão por Thomas era palpável. Ele passava horas com o forasteiro, compartilhando histórias de seu povo, ensinando-lhe sobre a caça,
a vida no deserto e a sabedoria dos ancestrais. Thomas, por sua vez, contou sobre seu mundo, suas esperanças e seus sonhos, e a busca por um lugar para chamar de lar. Chegou o dia em que Thomas sabia que precisava partir. Ele havia encontrado o que buscava e muito mais. A caverna de Turquesa era uma fortuna, mas a experiência e o laço com os Apaches eram um tesouro inestimável. Ele havia recolhido uma quantidade considerável de turquesas, o suficiente para mudar sua vida e a de sua família para sempre. Na manhã de sua partida, toda a tribo se reuniu para se despedir. Nodin e Corvo Noturno estavam à frente. "Você é sempre bem-vindo aqui, Thomas, filho da montanha", disse Nodin, estendendo a mão para ele. "Nossa porta estará sempre aberta. Para você, que os espíritos o guiem em sua jornada." Corvo Noturno entregou a Thomas um pequeno amuleto de turquesa, esculpido em forma de águia. "Que este amuleto o proteja, Thomas. Ele carrega a força do céu e a sabedoria dos ancestrais. Lembre-se sempre da montanha e do povo que aguarda." Thomas sentiu um nó na garganta. Ele havia chegado ali sozinho, um estranho. Agora, partia com uma riqueza material. E, mais importante, com a riqueza de uma nova família e uma compreensão mais profunda da vida. "Eu nunca vou esquecer vocês", ele prometeu, sua voz embargada. A jornada de volta foi longa e perigosa, mas Thomas estava diferente. Ele não era mais o mesmo homem temeroso e incerto. A experiência com os Apaches o havia transformado. Ele carregava não apenas as turquesas, mas a coragem, a resiliência e a sabedoria que havia aprendido. Ele finalmente chegou a uma cidade fronteiriça, onde conseguiu vender as turquesas. O valor era astronômico. Ele se tornou de fato um homem rico, um milionário da noite para o dia, como o título havia prometido. Ele comprou o rancho dos seus sonhos, um lugar tranquilo e vasto, onde o ar era puro e o céu estrelado. Ele ajudou sua família, garantindo-lhes uma vida digna e sem preocupações. Mas a verdadeira riqueza, ele sabia, não estava nas moedas de ouro ou nas terras que possuía. Estava na memória daquela caverna cintilante, na gratidão do cacique Nodin, na sabedoria do xamã Corvo Noturno e na lealdade de um povo que o havia aceitado como um deles. E se Thomas não tivesse parado para ajudar Nodin naquele dia? E se o medo tivesse falado mais alto que a compaixão? Ele teria passado por aquela rocha, talvez encontraria um pouco de ouro, mas jamais teria descoberto o verdadeiro tesouro, a conexão humana, a honra e a riqueza de espírito que transcende qualquer valor material. A lenda de Thomas, o homem que salvou um cacique e se tornou milionário, não era apenas sobre fortuna, mas sobre a extraordinária recompensa da bondade desinteressada. A história de Thomas e o cacique Apache Nodin é mais do que uma lenda de riqueza, é um testamento à força da bondade, à honra de um povo e aos segredos que a terra guarda para aqueles que a respeitam. Quem diria que um ato simples de compaixão poderia desvendar um tesouro ancestral e forjar uma aliança tão poderosa? Jornada de Thomas nos mostra que as maiores fortunas nem sempre são feitas de ouro e prata, mas de laços inquebráveis, de respeito mútuo e da coragem de estender a mão quando ninguém mais o faria. A lenda da turquesa sagrada e do forasteiro que se tornou irmão ecoa até hoje nas montanhas do Arizona, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside no coração. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história épica sobre nossos ancestrais indígenas e o universo fascinante das lendas das aldeias. Aqui você descobre os segredos, as raízes, os mistérios e as verdades por trás das lendas que marcaram para sempre a história dos povos originários do Brasil. A saga continua, e você não pode ficar de fora.